É isso aí, Bob Mores. Vamos começar mais um. Que não tem pra onde correr, né, galera? 50 quilos não é do dia pra noite, beleza? Tamo juntos. Tá? Beijão, é nóis. Vou mostrar todo o progresso, demorou? Bora. E é isso, galera. Demorou. Vamos ver quanto tempo nós aguenta. Certo? Valeu.